Bom, você viralizou nas redes sociais por causa de um vídeo sobre o seu filho que tem autismo. Qual que é o grau que ele tem? Nível 2. Nível 2. De 3 ele tá na intermediário, né? Isso. E aí o vídeo foi ao mesmo tempo polêmico e ao mesmo tempo muita gente se identificou. Porque você usou uma frase muito forte, né? Que é: eu odeio o autismo. Isso mesmo. Eu odeio o autismo, gente. Eu odeio. E o autismo não me deixa viver isso. E é por isso que eu odeio o autismo. E essa frase, ela é impactante e ela passa uma mensagem poderosa. Você poderia explicar qual que é o sentido dessa frase que repercutiu nas redes sociais? Eu odeio o autismo, de verdade, né? Algumas pessoas tentaram justificar ali. É uma mãe cansada, ela não odeia o autismo, ela odeia a falta de rede de apoio, ela odeia a falta de política pública sobre o tema, mas não, eu odeio o autismo em si, porque ele é um transtorno. Ele gera um transtorno para a criança, para o adulto autista e para a família, no modo geral. Então, eu não gosto do autismo. E o que me deixa indignada, assim, me irrita bastante, é a romantização. Fizeram do autismo algo legal. As pessoas falam assim: eu sou um pouco autista, porque eu não gosto de festa, eu não gosto de me comunicar com as pessoas, então eu sou um pouco autista. E ninguém fala assim: eu tô sentado, eu gosto de ficar sentado, eu sou um pouco cadeirante. São duas deficiências. O autismo é uma deficiência e você estar de cadeira de rodas é uma deficiência. Mas ninguém se compara ali. E as pessoas se comparam com o autista, porque elas não entendem a gravidade do que é ser autista ou do que é você ter um autista dentro de casa. Então é isso que me deixa irritada, assim, em relação ao autismo. Por isso é o meu ódio, assim, ao autismo e à romantização que fizeram dele. Quando que você teve coragem de falar isso? Quais foram os fatos e situações que te levaram a finalmente verbalizar essa frase? Eu sempre deixei assim pra minha rede ali, né, de amigos, de familiares, sempre deixei claro que eu não gostava do autismo. E sempre que eu falava do autismo, as pessoas... Eu gosto muito de falar. Eu tenho familiaridade em falar, conversar. E as pessoas falavam: fala sobre o autismo. Fala um pouco, né? Que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Principalmente quem tem criança pequena, fica questionando. Pra entender, né? Às vezes meu filho tem alguma diferença. Será que meu filho é autista também? E eu nunca falei, porque eu sempre pensei assim: o autismo que eu vivo é diferente do autismo que as pessoas vivem. Porque o meu filho, ele não tem nenhuma superdotação. E quando você fala assim pra pessoa: eu tenho um filho autista, a primeira coisa que todo mundo fala é: eles são muito inteligentes, né? Todo mundo fala isso. E eu não vou falar que é uma mentira, né? Tem muitos autistas inteligentes, mas a gente tem uns dados. Os dados mostram, os números mostram que 70% dos autistas, eles têm outra comorbidade junto. Então, eles têm ou um TDAH, ou eles têm TOD, alguns têm deficiência intelectual. Então, quem são esses autistas tão inteligentes? Se a gente tem 70% que tem outra comorbidade, que dificulta ali o aprendizado, quem são esses autistas tão inteligentes? E aí, eu sentia muito, assim, dificuldade de falar sobre sobre o autismo, né? De modo geral, por causa disso. Porque as pessoas já barravam ali. Mas eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. E aí, eu falava: não, eu não tô vivendo o mesmo autismo. E aí, naquele dia, eu fui numa festa da minha família. Fui sem meu esposo. Minhas filhas estavam viajando de férias com a minha mãe. E eu fui numa festa. Fui só com o Gabriel é meu filho. E lá ele se comportou mal. Muitas vezes, outras festas, outros eventos, tantas e tantas vezes ele já se comportou mal. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. E naquele dia, eu tinha feito um TikTok, fazia 5 dias que eu tinha feito um TikTok. E eu falei assim: eu vou postar o que eu penso sobre o autismo. Sem os meus amigos, sem a minha família, sem ninguém, pra ninguém ver. Pra pessoas que eu não conheço ver esses vídeos que eu vou postar. E aí eu fiz esse TikTok. E aí quando eu saí da festa, eu tava triste, mas eu não falei nada com o meu filho. Meu choro ali, né, chorei na frente do celular, falei sobre o autismo, mas eu não citei nada sobre meu filho, não sacudi ele, falei: você não deixa eu viver, não. Eu falei só sobre o autismo. E aí eu gravei aquele vídeo. E eu cogitei ainda, falei: não vou postar, né, porque eu falei que eu odeio o autismo, não vou postar, mas eu senti, eu sou muito espiritual e sou muito de sentir, né, eu senti, falei: não, vou postar. Eu fiz o TikTok pra postar, eu vou postar. E aí eu postei, mas eu não imaginava. Eu acho que por isso que ganhou essa proporção toda, porque eu nunca imaginei que tanta gente ia ver aquele vídeo, ia se identificar com aquele vídeo e aquilo ia repercutir tanto. Tanto que no outro dia, assim, eu fui falando pra minha família, fui mandando mensagem. Falei: gente, tá tudo bem, tá?
Eu saí da festa, porque todo mundo me viu bem na festa. Eu saí da festa, ok, dei tchau pra todo mundo e saí. Não saí chorando, eu nunca chorei na frente de ninguém. E aí eu fui explicando pra eles, eu falei, ó, tá tudo bem, eu saí muito triste, porque eu queria ficar com vocês. Eu vi todo mundo ali conversando, os adultos conversando. Coisa simples, assim, sabe? De sentar igual a gente tá sentado aqui, bater um papo, que ele não deixou eu fazer. Muitas vezes ele não deixa. E aí eu saí falando, falei, ó, mas tá tudo bem, aqui tem um vídeo que tá viralizando e tal. Fui explicando, porque eu não imaginava, né? Eu acho que viralizou já por isso, porque eu não imaginava que iria viralizar. Quais foram... o que aconteceu nessa festa especificamente? Porque parece que foi a gota d'água de um comportamento que se repetiu, né? E eu acho importante você falar, porque a gente ouve muito falar sobre o autismo, né? A gente entrevista doutores, a gente fala sobre a vida da pessoa que tem autismo, mas pouco se fala sobre a mãe, o pai ou a família que está convivendo, né? E o que eu achei interessante é que naquele vídeo que você fez, você relatou a sua experiência ali, que você estava numa festa, não conseguiu estar na festa presente e aquilo te machucou, mas não foi a primeira vez que você sentiu essa dor, né? Então eu queria que você explicasse para quem está ouvindo como é que é a experiência da mãe ou do parente que está em volta de uma pessoa que tem autismo e o que você sentiu e o que você não pôde fazer naquela festa especificamente que te deixou triste. Naquela festa eu tinha uma prima, que ela mora fora, e a gente se reuniu ali pra... como ela não ia ter muito tempo aqui no Brasil, ela ia, né, não ia conseguir ir na casa de todo mundo, a gente se reuniu ali pra conversar com ela. E aí ela tava contando de como tava lá fora, como tava a vida, e aí tinha outras primas, né, da mesma faixa etária, todo mundo conversando sobre trabalho, sobre o chefe, sobre vida normal, né, o cotidiano. E aí eu tentei sentar em algumas mesas e conversar e o Gabriel não deixava. Como eu estava sozinha com ele, ele não queria ir com ninguém. As pessoas falam assim, mas a família não ajuda. Ele não quer ninguém. Né? A minha irmã tentou, o meu irmão tentou, as pessoas tentavam chegar perto dele, ele batia nas pessoas, dava um tapa nas pessoas. Ele só queria a mim. Então, por mais que a pessoa não tem muito o que fazer, né? As pessoas querem ajudar de alguma maneira, mas não tem muito o que fazer. Fica ali só observando ele, chorando. E aí, pra tirar uma foto com a minha prima, alguém segurou ele, acho que minha sobrinha segurou ele bateu nela, se sacudiu. E aí eu saí muito triste, porque eu vi as pessoas sentadas e conversando. Eu vi só isso, assim. Pessoas normais, vivendo sua vida normal, assim, né? E eu falei, nossa, eu só queria isso, eu só queria sentar 5 minutos e conversar, e comer, que eu saí, não comi nada. Eu queria exatamente isso, assim, simples. A vida com autismo, com um filho autista, né? Com um filho, no modo geral, a gente já abdica de muitas coisas da vida, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhas, e elas não têm nenhuma neurodivergência, elas, né, estão crescendo aí sem nenhum laudo, graças a Deus. E você vê uma evolução, você vai abdica de muitas coisas e você vê aquela criança melhorando, e aí você vai voltando a viver algumas coisas e você vai incluindo a criança, explicando pra criança. O autismo é diferente. O autismo, o tempo vai passando e as diferenças vão aumentando, né? Quando eu descobri o autismo do Gabriel, ele tinha 2 anos. Hoje ele tem 4. Naquele momento, quando ele tinha 2 anos, ninguém achava que ele era autista. Eu achava. Eu sabia que ele era autista, né? Tinha certeza que ele era autista, antes mesmo do diagnóstico. Mas ninguém achava. Hoje você vai olhando, as diferenças vão ficando maiores. Porque as crianças vão, da idade do Gabriel, com 4 anos, elas vão começando a entender mais. E o Gabriel já tem uma dificuldade maior. Então, é o transtorno do espectro autista que fala, né? É realmente um transtorno. Então, ele sofre, porque ele não gosta de barulho, é um ambiente novo pra ele é difícil, então ele tá sofrendo. Então, eu como mãe, sofro de saber que ele tá sofrendo. Mas o que as pessoas não entendem e não respeitam muitas vezes é que quando você tem um filho autista, você não deixou de existir. Eu, pelo menos, não deixei. E eu nunca quis e nunca vou deixar que o diagnóstico seja uma sentença na minha vida. Quando chegou o diagnóstico, eu tô enterrando a minha vida, os meus sonhos. Os meus sonhos todos, eles não são relacionados ao Gabriel. Eu tenho outras 2 filhas. Eu não quero que elas olhem pra ele e falem assim, ele é um peso pra gente. A gente não pode ir numa festa porque o Gabriel não deixa a gente ir. Então, muitas vezes eu vou na festa com elas, deixo ele sofrer alguns momentos, fico no carro com ele esperando pra elas aproveitarem. Pra elas terem uma vida e elas não carregarem uma carga. Porque pra elas são crianças, elas precisam viver. Eu não quero que lá na frente elas falem, nossa, a gente deixou de ir no zoológico porque o meu irmão é autista e meu irmão não deixou. E são os relatos que eu ouço, assim. Agora, né, que eu falei, aí muita gente chegou e se identificou, as pessoas falam muito isso. É exatamente isso que eu passo. Eu tenho uma irmã de 20 anos e a gente abdicou de muitas coisas por causa dessa irmã, dessa pessoa com essa... Não só o autismo, né? Outras deficiências também. Mas o que eu sinto é isso, que quando você tem
uma pessoa com autismo, você continua querendo viver, né? E o autismo, ele te limita de viver algumas coisas. E a gente, obviamente, compreende e deixa de viver muitas coisas, mas eu não quero deixar de viver tudo. E eu sou egoísta. Eu sou muito egoísta. Quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, eu falei pra médica, eu falei, doutora, eu já sabia que ele era autismo. Já tinha autismo, né? Eu sabia que ele era autista. Eu não tive fase de luto, porque tem uma fase, né? Cada um passa por uma fase. Normalmente passa pela fase de negação, que é aquela família que não, meu filho não tem nada, né? Tá procurando doença no meu filho. Eu não passei pela fase de negação. Tem a fase do luto, que a mãe sofre muito. Eu não passei pela fase do luto. Eu passei assim, eu quero saber o que meu filho tem pra ajudar ele. Ele precisa de ajuda, eu tô aqui, ele que precisa de mim, eu não vou sofrer. Então eu não tive fase de luto, sabe? As pessoas no vídeo olhando aquele recorte, né? Falaram, ela não aceitou. Não, pelo contrário, eu fui a primeira a aceitar. No dia que eu saí do diagnóstico, eu tenho uma mensagem, né, no grupo da família, olha, a médica falou isso, o Gabriel é autista, quero que vocês aceitem, respeite, a gente vai fazer tudo por ele. Mas eu aceitei de cara, assim. Nunca tive problema e nunca questionei Deus também, porque eu tenho outras 2 filhas e Deus me deu a oportunidade de ver essas 2 maternidades, né? Então eu sou muito grata, nunca questionei. Mas, quando eu saí no diagnóstico, assim, a médica me dando, eu falei, doutora, eu sou egoísta, eu não quero que ele dependa de mim o resto da vida, eu quero que ele viva pra eu poder viver. Pra ele viver e pra eu viver também. Quando você é mãe, você não pode, né? Você tem que falar, não, eu quero viver em função do meu filho. Não, eu não quero. Eu quero viver durante um tempo. Depois eu quero que ele pegue um ônibus, eu quero que ele namore, eu quero que ele case, eu quero que ele estude. E ele não precisa ser um gênio, ele não precisa ser engenheiro da NASA. Ele pode ser o atendente do mercado. Tá ótimo. Tem valor, sabe? Eu não sou gênio, não precisa meu filho ser gênio. Mas eu quero o mínimo pra ele, o básico, assim.